Olá, meus caros irmãos e amigos, amantes da Escola Bíblica Dominical. Eu quero vos cumprimentar com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma aula, para a lição número 12, que estaremos estudando no próximo domingo, que tem como título A Urgência do Discipulado. É uma lição que tem tudo a ver com a lição que nós estudamos na semana passada. Na semana passada estudamos sobre compromissados com a evangelização. E essas duas lições nos dá um retrato de qual deve ser a nossa preocupação quando nós ganhamos uma alma para Cristo. Nós não podemos apenas evangelizar. O trabalho do evangelizador não se encerra quando a pessoa decide aceitar Jesus como Salvador. Começa o discipulado. Esse discipulado é o tratamento que é dado, o cuidado que é dado àquele que aceita Jesus como Salvador, para que ele possa, nos seus primeiros passos, encontrar firmeza, apoio, ajuda, e assim possa prosseguir nos caminhos do Senhor. Eu digo que esta lição é importante porque é grande o número de pessoas que se convertem ou manifestam a sua decisão levantando a mão no final dos nossos cultos e depois, irmãos, a pessoa não permanece, a pessoa não volta mais à igreja ou então começa a frequentar os cultos e depois desaparece. Por que isso acontece? Um dos motivos é o nosso trabalho de discipulado que está deixando a desejar e nós precisamos então corrigir isto. E isto é urgente, por isso que a nossa lição fala a urgência do discipulado. Bom, meus queridos irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que têm feito a sua inscrição no nosso canal e quero pedir a você que porventura ainda não é inscrito no nosso canal, que você nos ajude, faça a sua inscrição. E você que já é inscrito, é importantíssimo também você deixar ali o seu like, você deixar o seu comentário. Olha, meus queridos irmãos, os comentários têm nos ajudado muito, nos incentivado a continuar fazendo o nosso trabalho. Então, por gentileza, nos ajude e nos incentive também a continuar aqui deixando para você essas preciosas lições. É um prazer para nós fazer isto e será um prazer maior ainda poder responder a você nas suas perguntas, ler o seu comentário, ver lá o seu like e agradecendo assim a Deus por esta interação. Nós queremos orar ao Senhor neste momento e pedir que Ele nos abençoe também durante a exposição desta aula. Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, pela interação que temos feito com teus filhos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por este canal estar sendo bênção para muitas pessoas. Agora, Senhor, iremos para mais uma lição. Eu quero te pedir, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos inspira, nos direciona naquilo que iremos falar. Assim, oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmão, para a nossa lição. A lição que fala sobre o discipulado. E vamos então conhecer aqui o nosso texto áureo. Encontra-se no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, que diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vamos então à nossa verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Temos aqui já uma breve definição do que é discipulado. Nós vamos ver isso depois com mais clareza durante esta lição. Prosseguindo, a nossa leitura bíblica em classe encontra-se em dois textos muito conhecidos da palavra do Senhor. Mateus capítulo 28, versículo 16 ao versículo 20 e Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47. Vamos à leitura. Diz assim o primeiro texto: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra.
Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos ao segundo texto, Atos 2, 42 a 47. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes, todos os dias no templo, e, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos então, prosseguindo, ver qual é o nosso objetivo geral. Esclarecer a urgência do discipulado. Este objetivo geral se desmembra em 3 objetivos específicos que são: primeiro, conceituar o discipulado; segundo, elencar o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço; e terceiro e último, mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Interagindo com o professor, eu peço a você, meu querido irmão, que desde já tenha nas suas mãos a revista da Escola Dominical, tenha nas suas mãos também exemplares da Palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, pelo menos em 2 ou 3 versões. Nós temos aqui 2 versões, para que você possa ver o texto sagrado com mais clareza e assim transmitir a aula para os seus alunos. Nesta parte já nós fizemos algumas observações e alguns destaques, nós queremos mostrar isso para você desde já. Muito bem, a relação mestre e discípulo é o modelo bíblico do verdadeiro discipulado. O ensino bíblico mostra que é necessário que haja alguém experiente e idôneo que ensine a pessoas dispostas a aprenderem com o objetivo de atingir a estatura de varão perfeito. Eu chamo a atenção dos queridos irmãos para estas 2 qualidades: experiência e idoneidade. Ou seja, a pessoa, para discipular, ele precisa ser experiente no evangelho. Ele deve ser experimentado na fé. Ele deve ser idôneo, não deve ser alguém que ainda é menino na fé. Não, precisa ser alguém que tenha experiência com Deus. Por isso, em alguns momentos, nós acreditamos que esse trabalho pode ser feito até pelo próprio pastor da igreja. O pastor da igreja, ele pode em algum momento assumir a classe de discipulado por um tempo, ou então estar sempre presente na classe de discipulado para transmitir sempre a visão eclesiástica para aquele que está chegando, daquela igreja, daquele grupo religioso que ele agora faz parte. Isso é de suma importância para o desenvolvimento da fé do novo convertido. Muito bem. Ali nós temos um versículo que foi citado, mas eu chamo a tua atenção, meu querido irmão, para um outro versículo que nós podemos usar neste momento, né? É um versículo que está na segunda carta que o apóstolo São Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, no versículo número 2. Eu quero ler esse texto para você. Nós sempre temos o hábito de ler a palavra do Senhor durante a nossa exposição aqui, porque é importante a presença da palavra de Deus e também o uso da palavra na hora da exposição, tanto aqui como na sua aula, meu querido professor. Diz assim, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Isto é o discipulado. É você ensinar a alguém e esse alguém, depois de experimentado,
transmitir também para outros o ensino sagrado. Que maravilha, esse versículo nos dá um bom exemplo do que é esse trabalho e como é importante ser feito por pessoas experientes, idôneas e fiéis. Diz assim a nossa revista: espera-se que os crentes mais experientes atuem no sentido de ensinar os mais novos a imitarem o nosso Senhor e Salvador. E aí eu oriento a você, meu querido irmão, para corrigir essa referência bíblica que está na nossa revista, está 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11. Mas nós observamos que esse versículo está equivocado, esta citação está equivocada. Então, o que devemos ler é 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que é um texto bem conhecido da palavra do Senhor, e eu quero ler para você aqui, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Vamos, portanto, ao finalzinho desse texto, que diz assim: na fé cristã, a relação entre o mestre e o discípulo é atemporal. O nosso mestre por excelência é o Senhor Jesus Cristo. Nós ainda aprendemos muito com seus conselhos, com as suas palavras, com os seus ensinamentos, escrito na santa palavra do Senhor. Ou seja, este ensino do discipulado, irmãos, é algo maravilhoso. E é algo que fica registrado na mente, no coração do novo convertido. É notável como nós que já trabalhamos com o novo convertido, notamos como as primeiras palavras, os primeiros ensinos, as primeiras aulas, o primeiro ensinamento, a primeira instrução faz a diferença na vida do novo convertido. Portanto, não deixe que esse trabalho, meu querido pastor, seja feito por qualquer pessoa. É um trabalho de suma importância na obra do Senhor. Vamos lá? A introdução da nossa lição. Prosseguindo, temos o quê? O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Então, esse primeiro cuidado, esse primeiro tratamento que é dado ao novo convertido vai fazer com que ele se estruture na fé. Ora, se o conselho, se a palavra, se a instrução for boa, nós teremos um crente fervoroso, um crente atuante, um crente participativo. Mas se o conselho for aquele conselho que muitos dão, olha, você está na igreja, mas cuidado com fulano, cuidado com ciclano, aqui é assim, e começa a botar um monte de impedimento ou barreiras para o crescimento do novo convertido, isso vai ter repercussões na vida deste novo convertido para o resto da sua vida enquanto cristão. Portanto, irmãos, esta primeira instrução, esta primeira orientação deve ser muito bem feita para que possamos ter crentes sadios na obra do Senhor. É o que falaremos no último tópico sobre termos pessoas que tenham um crescimento sadio. O ponto central da nossa lição é: discipular é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão. Vamos lá ao primeiro tópico da nossa lição. O que é o discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. O que é o discípulo? O discípulo é o aprendiz, é o aluno, aquele que se senta para ouvir, aquele que está pronto para receber a instrução, aquele que está pronto para receber a orientação, o conselho e também a correção, principalmente de hábitos. Quando a pessoa aceita Jesus, ele vem como uma ovelha que precisa ser tirado dos carrapichos, ele precisa ser orientado a abandonar algumas práticas e assim ele é instruído para que possa adotar agora práticas de uma vida cristã. E nós vamos falar sobre isso também durante essa lição.
Vamos lá? O primeiro item do primeiro tópico diz o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 1, e João capítulo 2, versículo 12, que naquele momento, quando Jesus terminou de fazer aquele primeiro milagre de transformação da água em vinho, diz a Bíblia que os seus discípulos creram nele. Então, é a forma como o texto sagrado trata os seguidores de Jesus. Se você é um seguidor de Jesus, você é um discípulo de Jesus. Você é aquele que está aprendendo a cada dia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. Veja, irmãos, que nós destacamos isto. Aspecto da vida espiritual, o contato com Deus, a oração, a leitura da palavra. Emocional é como agora ele vai se comportar diante da presença de Deus, como ele vai se comportar diante dos problemas da vida. Agora é uma nova atitude. Como ele vai se comportar socialmente, né? Como vai ser a sua forma de vestir, de se trajar, como vai ser a sua forma de se comunicar. Enfim, tudo isso é trabalhado no discipulado a fim de formar um cristão sadio para o reino de Deus. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus e está escrito exatamente assim: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, meus amados irmãos, nós precisamos desenvolver isso em nossas igrejas, se ainda não está sendo desenvolvido, o trabalho do discipulado. Seja através da escola bíblica dominical, seja através de cultos de novos convertidos, seja através de reuniões motivadoras que possam fazer com que eles se desenvolvam na leitura, no testemunho. Isso é maravilhoso, irmãos, quando você tem um momento que você possa levar o novo convertido a se expressar em um grupo pequeno para que ele possa depois se expressar diante da igreja e assim dar o seu testemunho. O segundo item do primeiro tópico fala sobre a grande comissão. O que é a grande comissão? É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, em ensinai todas as nações, que está em Mateus capítulo 28, versículo 19, ou façam discípulos de todas as nações, como está em outra versão da Bíblia, na versão Almeida atualizada, é mateteuo, fazer discípulo ou discipular. É mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Veja que é uma ordem, irmãos. Fazei discípulos. Ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam. Daí a importância daquele texto que nós lemos, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Diz assim, Mateus 28, 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho falado. Então é ouvir, é aprender e guardar. E para que guardar? Sim, guardamos para usar, guardamos para ter em nós aquela certeza, aquela convicção. O ensino não é para ser feito como nós fazemos com a matemática, com a física e outras disciplinas que nós saímos da escola e praticamente não temos mais contato nenhum ou nunca mais fazemos aquele cálculo. Não. O ensino sagrado, o ensino do evangelho é algo que é prático e nós precisaremos usar durante a nossa vida, durante a nossa trajetória até Jesus Cristo voltar. Por isso, nós precisamos ensinar os nossos discípulos. Nós precisamos ensinar aquele que está sendo discipulado a guardar as preciosas palavras do Senhor, porque serão como armas na hora da batalha, serão como instrumentos na edificação espiritual deles durante toda a sua vida cristã. Terceiro item do primeiro tópico, a educação cristã. A doutrina dos apóstolos
diz o nosso comentarista, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Irmãos, educação cristã, ou seja, é discipular. E essa palavra discipular, ela também traz para nós a noção de disciplina. E aí, nós precisamos, então, ver que disciplinas nós iremos dar aos nossos alunos. Temos aqui alguns exemplos importantes. Nós não podemos deixar de falar sobre essas coisas básicas, fundamentais do Evangelho para os novos convertidos. Temos que ensiná-los, por exemplo, sobre a Trindade. Temos que ensiná-los sobre os anjos. Temos que ensiná-los sobre o homem, que é o homem constituído de corpo, alma e espírito, como foi formado. Nós precisamos falar sobre o pecado. Precisamos falar sobre a expiação, também sobre a salvação, sobre os aspectos da salvação, justificação, regeneração, santificação, redenção. Precisamos falar sobre morte e ressurreição dos mortos, como isso se dará, por exemplo, no momento do arrebatamento da igreja, quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e daí a importância de ensinarmos também sobre a vinda de Cristo, ensinarmos também sobre a igreja, como é constituída a igreja, como é o ministério da igreja. Tudo isso deve ser falado para o novo convertido, porque denominações diferentes têm estrutura eclesiásticas, governamentais diferentes. Em algumas igrejas nós temos o presbítero, em outras igrejas nós não temos. Isso deve ser falado para o novo convertido, para que ele possa adaptar-se a esta denominação, a esta igreja, a qual ele agora faz parte. Prosseguindo, a nossa revista fala assim: Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. Indo então para o segundo tópico, nós vamos falar sobre o tripé do discipulado, que é palavra, comunhão e serviço. Vamos lá? A palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos no Novo Testamento, diz a nossa revista. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos, como é importante frisar isso. Perseverar na doutrina dos apóstolos é não se deixar levar por qualquer doutrina. É não se deixar levar por qualquer vento de doutrina. É estar firmado. E contra os modismos que vêm contra a igreja, nós estamos firmados. Não. Nós guardamos a doutrina dos apóstolos. Olha o que diz o nosso comentarista. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois do dia de Pentecostes do Espírito Santo. Então, precisamos valorizar o ensino da palavra, levar o novo convertido ao culto de doutrina, conduzi-lo imediatamente para a escola bíblica dominical, de preferência tendo uma classe específica para eles. Então a palavra de Deus precisa ser ensinada, mostrada, exemplificada, para que ele possa receber então a instrução verdadeira, fiel, de acordo com a palavra do Senhor. Prosseguindo, vamos ao segundo item do segundo tópico, comunhão. Além de palavra, temos o quê? A comunhão. Vejam, irmãos, o seguinte, a palavra koinonia, que é a comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. E aí a revista faz uma distinção da comunhão no Antigo Testamento para a comunhão no Novo Testamento, vamos ver? Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Agora nós temos comunhão uns com os outros, diz a palavra do Senhor. Nós somos um só corpo.
nós fazemos parte de uma igreja cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia nos fala que nós temos comunhão uns com os outros e temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Por isso, há uma distinção entre o que era o relacionamento dos homens com Deus do Antigo Testamento, o que é o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos do Novo Testamento. Agora nós somos um. E aí nós vamos falar sobre isso na próxima tela. Item número 3, do segundo tópico ainda, a comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de coinonia. O que o texto sagrado diz é que não se tratava apenas de compartilhar algo ou dividir, juntar e dividir. Não, preste atenção nisso, irmãos. Mas também de unidade. Diz a palavra do Senhor que era um só o coração e a alma do povo. E aí o comentarista diz o seguinte, que coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. E alma é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos, como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 3. E aí eu chamo a atenção dos irmãos, uma ilustração pequena que eu coloquei no final dessa tela, que esta comunhão, ou ter algo em comum, é realizada através da união. Nós nos unimos, por exemplo, no momento da Santa Ceia, para a comunhão. Todos comem de o mesmo pão. Porém, o objetivo da união, irmãos, é nós chegarmos à unidade. Deus não quer que nós sejamos apenas unidos, mas que nós sejamos um. Então, quando o novo convertido ele aceita Jesus como Salvador, ele precisa ser integrado à igreja para que ele também seja um como nós somos uns com os outros. Então, nós precisamos integrá-lo. Ele precisa se encaixar, ele precisa se adaptar, ele precisa se modelar ao ponto de fazer conosco uma só essência, uma só unidade. Daí a importância do trabalho do discipulado, que é trazer a pessoa para o convívio da igreja. Por isso que nós temos o hábito de já convidá-lo para participar das orações, convidá-lo para participar dos ensaios do departamento. Venha cá, vamos nos integrar aqui, venha conosco, vamos orar juntos. Quando for fazer uma evangelização, leve o novo convertido também, porque um dos maiores ganhadores de alma, ou o grupo que mais ganha alma na igreja, são os novos convertidos. São eles que aceitam a Jesus e logo trazem o pai, a mãe, o filho e demais integrantes da família. Por isso a importância de nós integrá-lo o mais rápido possível na igreja do Senhor, porque aí promoverá o crescimento da igreja do Senhor, não somente em qualidade, mas também em quantidade. Quando ele trouxer o seu amigo, trouxer o seu vizinho e entender que a igreja é um lugar agradável, onde Deus realmente está presente, e aí você mostra para ele o interesse da sua participação ou da participação dele no reino de Deus. E isso faz com que o novo convertido ele se sinta já parte desse todo, desta unidade que é a igreja do Senhor. Vamos então para o quarto item do segundo tópico, que fala sobre o serviço. Já antecipamos um pouco sobre este assunto na tela anterior, mas vamos complementar. Este termo tem significado amplo nas Escrituras Sagradas. Visto isoladamente, quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções, serviço. No Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes, no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Eu acrescento esta frase, que está aí tarjado em verde, e eu queria que você entendesse esse acréscimo que estamos fazendo. Veja se não tem tudo a ver com essa lição. Há várias atividades que podem ser desempenhadas na igreja hoje, várias. O discipulador deve trabalhar para a inclusão dos neoconversos ou novos convertidos nos departamentos, nos grupos de oração, na evangelização
e demais ocupações no reino de Deus. Isto faz com que, tão logo a pessoa comece a se integrar na igreja, ele se sinta parte do todo, ele começa então a pregar o evangelho e assim ganhar almas para o reino de Deus. Vamos então para o terceiro e último tópico da nossa lição, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Vamos lá. O crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas, irmãos. Todos, sem exceção. Precisam ser discipulados. Não deixe que ele por si só aprenda sobre a palavra de Deus. Não deixe que ele por si só aprenda como orar. Não deixe que ele por si só resolva questões relacionadas aos seus costumes que ele tinha antes. Não precisa falar nada não, deixa que ele está vendo. Não, isso não, irmãos. Instrui. A partir de agora, se você fumava, você não vai fumar mais. Se você bebia, agora você não vai beber mais. Vamos vencer esse vício. Vou orar junto com você, vou te acompanhar. Vou ligar para você amanhã e saber como você está. Precisa ser discipulado. Todas as pessoas precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornam novas criaturas e passam a viver uma nova experiência, como uma criança recém-nascida. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. A orientação do apóstolo Pedro foi: crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o crescimento espiritual e sadio. Então, irmãos, devemos instruir para que haja um real crescimento espiritual. Temos também o item número 2 do terceiro tópico, que fala sobre crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Este texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, é um texto que nos chama bastante atenção sobre um momento que a igreja já havia se expandido por algumas cidades e regiões, e o texto sagrado diz assim, Atos 9, 31, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Este texto ele é maravilhoso. Explorá-lo aqui não podemos fazer isso agora. Mas veja como a igreja tinha se expandido e como ela ia se multiplicando. Irmãos, nós precisamos trabalhar para que a igreja cresça, não somente espiritualmente, mas também numericamente, em números. Note que o propósito da terceira viagem de Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso. Pessoas que ele havia ganhado para Jesus, que agora seriam trabalhados para serem porta-vozes do evangelho e a igreja se expandir mais ainda. Eu chamo a atenção dos irmãos para uma pequena ilustração que eu coloquei aqui abaixo. Se cada crente, irmãos, ganhasse e discipulasse um crente, teríamos um crescimento exponencial da igreja. O que é isso, pastor Daniel? Cresceríamos assim. Ganhamos uma alma. Esta uma alma ganha mais uma alma, passa a ser duas. Essas duas almas ganham mais duas almas, por exemplo, e passa a ser 4. Essas 4 almas ganham mais 4 almas, passa a ser 8. Essas 8 almas ganham mais 8 almas, passa a ser 16. Essas 16 almas ganham mais 16 e chega a 32, e assim as 128 é o último número que nós colocamos ali. Ou seja, se cada cristão ganhasse e discipulasse um crente, a igreja crescia exponencialmente. E olha que eu estou colocando ali o primeiro número 1. Mas se nós colocássemos ali 100 pessoas na igreja, imagine, irmão, se nós ganhássemos em uma igreja que tem 100 membros, ganhássemos pelo menos um membro, cada um ganhasse um.
e trabalhasse no discipulado deste um. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque uma das estratégias que nós já utilizamos em uma igreja que tivemos a oportunidade de dirigir foi a estratégia adote um novo convertido. O que era isto? Toda vez que alguém se convertia, uma pessoa adotava e dizia: você é meu, você eu vou instruir, vou ligar para você, vou estar em contato com você, vou orar junto com você, vou na tua casa, você vai na minha, você vai ser discipulado por mim. Se cada crente maduro, idôneo, servo de Deus, ganhasse uma alma e discipulasse esta alma, nós teríamos o crescimento exponencial da igreja. Mas ganhamos e não discipulamos. E o resultado tem sido ínfimo. Ou seja, nós temos visto igrejas que estão decrescendo em número de membros e não crescendo. E por que isso acontece? Uma das razões, não quero aqui dar uma resposta fechada, quem sou eu para dizer isso? Mas uma das razões é porque nós não discipulamos bem os que se convertem. Nós não trabalhamos bem a vida daqueles que chegam para o Evangelho e assim tão facilmente o perdemos e depois lamentamos, mas somos nós que estamos falhando nesta parte tão importante do reino de Deus. Vamos então para o terceiro item do terceiro tópico, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia da Síria era gentio, ou, como umas Bíblias podem mostrar, gregos. Eram gregos. Os apóstolos enviaram Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Está em Atos Apóstolos, capítulo 11, no versículo 25. Diz a palavra do Senhor assim: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E olha o que diz os versículos seguintes: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Veja o efeito deste ensino, irmãos. O ensino em Antioquia fez com que eles fossem reconhecidos como parecidos com Cristo. Prosseguindo, diz assim o nosso comentarista: eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Nós já lemos aqui. A igreja sempre se preocupou com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igreja. Não, irmãos. Nós estamos vendo um hábito muito moderno, que é as pessoas terem fãs e não filhos na fé. O que nós temos na Bíblia são exemplos de filhos na fé. Deus não nos chamou, irmão, para fazermos fã-clube. Deus não nos chamou para termos pessoas ao nosso lado que nos elogiam o tempo todo. Não, Deus nos chamou para ganhar almas. E para discipular, ensinar. Esta sim é a nossa missão. Vamos então para a nossa conclusão. Eu destaco aqui que eu coloquei uma conclusão feita por nós mesmos. Você fique à vontade, pode usar o que está na revista, pode usar a conclusão que está na revista, ou pode seguir aqui a que nós escrevemos, porque eu acredito que o que escrevemos resume bem o que nós aprendemos nessa lição. Diz assim a conclusão que escrevi: diante do que vimos, concluímos que discipular é instruir e orientar com base nas doutrinas bíblicas, para que o novo convertido tenha firmeza na fé e capacidade para ganhar outras pessoas para o Evangelho. É um trabalho que requer dedicação, percepção e direção divina por parte do discipulador. O resultado é a formação do caráter cristão em cada discípulo de Cristo. Eu quero terminar esta lição convidando você para a última lição deste trimestre. Estaremos estudando
a lição de número 13. No próximo domingo estaremos estudando a 12 e no domingo posterior a lição de número 13, que fala sobre voltados os olhos para a bendita esperança. Nós temos alcançado muitas pessoas com estes estudos e eu acredito que podemos expandir ainda mais. Se você quer nos ajudar a isso, então, por favor, compartilhe esta aula, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, e deixa lá o seu like quando você assistir essa lição e nos ajude a alcançar mais vidas para o reino do Senhor. Nosso objetivo é munir o professor de instrução para que ele possa desenvolver uma boa aula. Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. Deixo aqui o abraço da minha esposa, a irmã Leila, dos meus filhos Elisa e Letícia, e eu quero desejar também uma ótima aula para todos vocês. Deixo também um abraço para o meu pastor, pastor Samuel da Silva, que é o nosso guia, é o nosso instrutor, é aquele que está à frente de uma grande igreja, Assembleia de Deus do Clube Bandê, fazendo um ótimo trabalho na área de missões. E você que ainda não conhece a Edcol, venha conhecer no nome de Jesus. Deus te abençoe, eu te agradeço por esta atenção dispensada e vamos estudar a palavra do Senhor e vamos discipular os nossos novos convertidos conforme a palavra de Deus nos instrui. Amém? Até o próximo vídeo, meus queridos irmãos.